Bem-vindos à aula 2. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre como ajustar imagens, brilho, cor, um pouco de luz e sombra, adicionar textos e qual a diferença entre imagem rasterizada e objeto inteligente. Beleza? Vamos lá? Começando aqui entre a diferença entre objeto inteligente e imagem rasterizada. Vou dar um exemplo aqui. Vamos rasterizar essa imagem aqui. Rasterizar camada. Beleza, tá com a resolução normal que a gente já estava trabalhando aqui. Durante seu fluxo de trabalho ali, você aumenta, diminui para testar, né? Fazer um teste, ver se tá bom. Testar ela aqui no cantinho. Testar ela aqui em cima, testar aqui embaixo. Testar aqui. Esse é o tamanho. Mas quando você vai ver, você dá um zoom, você vê que a imagem perdeu totalmente a resolução dela. Por que que isso acontece? Quando a gente está trabalhando aqui no Photoshop com a imagem rasterizada, como eu já tinha dito, o Photoshop trabalha com pixels, né? Então, dentro dessa dimensão aqui, ele tem X pixels de comprimento e Y pixels de largura. Quando a gente diminui tudo aqui, o Photoshop ele vai calcular novamente como se tivesse esse tanto de pixel aqui. Então, esse tanto de pixel que a gente vê aqui na imagem reduzida, ele vai manter. Então, na hora que a gente aumentar essa imagem de novo, a resolução dela vai estar acabada. Então, o que eu recomendo quando você exporta uma nova imagem? Tá a sua imagem exportada aqui, vai estar rasterizada, você aperta com o botão direito, converter para objeto inteligente. Agora, quando a gente diminuir e aumentar ela, pode fazer isso 25, 30 vezes que a gente vai continuar com a mesma resolução. Porque o objeto inteligente ele vai trabalhar como se fosse um arquivo dentro de um arquivo. Por exemplo, se eu der 2 cliques aqui no objeto inteligente, ele vai abrir como se fosse um outro arquivo. Dentro desse arquivo que eu fizer aqui, por exemplo, se eu apertar a tecla B de brush e fizer um desenho aqui, na hora que eu voltar, vai estar salvo nesse arquivo, beleza? Posso voltar, Ctrl Z, pronto. Então, a gente entra dentro do processo de manipulação não destrutiva. Porque, um exemplo, você está trabalhando ali 30, 40, 50 minutos dentro desse projeto. Com certeza você vai mover, vai fazer alguma coisa. Então, pode ser que ela perca a resolução, pode ser que você apague alguma coisa aqui sem querer. Poxa, tô lá dentro do processo de trabalho, quando você vai ver como que eu faço para voltar aquela imagem como ela estava antes. Antes estava melhor. Não tem como, porque a imagem está rasterizada, então você manipulou diretamente na imagem, beleza? Então, deixa no objeto inteligente ali. Você quer fazer um recorte, por exemplo, vou selecionar ela aqui. Dentro desse recorte, fez a seleção, ao invés de só vir aqui e deletar com o botão delete, a gente não pode voltar isso como estava antes. Se eu vim aqui e apagar aqui, por exemplo, quero tirar esse fone, tirei. Daqui para frente eu não posso mais alterar isso, beleza? Então vamos trabalhar a manipulação não destrutiva. Fiz a seleção, estou com a imagem selecionada aqui. A gente vai trabalhar com máscara de recorte. O que é uma máscara de recorte? A máscara de recorte ela funciona como uma seleção por cima da imagem. É esse íconezinho de um retângulo com uma bola no meio. O que está selecionado para manter vai ficar em branco. O que está selecionado para não manter vai ficar em preto, beleza? Então eu posso vir com a borracha, por exemplo, ou com o próprio pincel. Aqui na borracha, por exemplo, vou estar com o preto e o branco selecionado aqui. Eu vou pintar de branco o que eu não quiser manter dentro da imagem. Lembre-se de estar clicado aqui na máscara de corte, beleza? Eu posso ir apagando aqui o que eu quiser, o que eu não quiser. Putz, apaguei algo que eu não devia apagar aqui. Você só vai inverter, apertar a tecla X e vai pintar de preto o que você quer retornar a imagem, beleza? Então assim a gente trabalha com uma manipulação não destrutiva. Se lá no final do projeto você quiser voltar a algo que você tirou da imagem, com a máscara de recorte você consegue. Isso a gente pode usar em qualquer camada, seja de texto, de foto
um grupo mesmo. Então a gente consegue utilizar isso em qualquer camada aqui do nosso arquivo, beleza? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a diferença entre imagem rasterizada, objeto inteligente, máscara de recorte, vamos falar um pouquinho sobre os ajustes na imagem. Estou aqui com a imagem que eu selecionei. Putz, ela está um pouco escura pro meu projeto, está um pouco clara demais. Falta um contraste ali. A gente pode ajustar isso. A gente só precisa vir aqui, seleciona a imagem, vem aqui em imagem, ajustes. Aqui a gente tem várias opções de ajustes. O que eu quero ajustar é o brilho e o contraste. A gente clica aqui no brilho e contraste. Aqui é bem intuitivo. Brilho e contraste. Quero aumentar a rastro para frente, quero diminuir a rastro para o lado. Contraste também, vou adicionar um contraste, tirar um pouquinho do brilho, beleza? Definir aqui o brilho e contraste. Putz, não é o que eu queria. Não se preocupe, lembre que a gente estava trabalhando com objeto inteligente. Ele vai ficar aqui como filtro inteligente. Então a gente pode só dar 2 cliques no nome aqui, vir e alterar depois. Não tem problema, não se preocupa. Agora que a gente já ajustou o brilho e o contraste, quero ajustar a cor, por exemplo. Quero diminuir a saturação, diminuir um pouco a matiz. A gente pode vir aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação. Ou também, se ficar mais fácil para você, a gente pode clicar aqui nessa bolinha meio branca e meio preta. Aqui a gente já tem um atalho um pouco mais fácil. Beleza? Tem os filtros aqui. A gente pode vir matiz e saturação. Quero alterar... Tá muito azul para mim. A gente clica aqui na matiz e vai alterando. Lembrando que isso vai alterar a cor da imagem inteira. Quero diminuir um pouco a saturação aqui. Vem e diminui a saturação. Posso tirar tudo. Posso tirar nada. Posso tirar a saturação. Posso saturar demais. Beleza? Posso diminuir o brilho total, aumentar total o brilho. Tranquilo até aí. Quero alterar a cor dessa camiseta. Só da camiseta. Como que eu faço? A gente tem nessa mãozinha aqui, ó. A gente vai selecionar a cor que a gente quer alterar. Beleza? Clica nela. Vai abrir o conta-gotas. A gente vem aqui e seleciona esse azul. A partir desse momento, a gente vai estar trabalhando nesse range de cores aqui. Nesse alcance de cores. Posso vir aqui e alterar só essa cor. Beleza? Quero deixar verde, amarelo. Quero aumentar o brilho aqui, diminuir. Beleza? Aí tá vendo que existe uma diferença. Quando a gente clica aqui na imagem, vem em ajustes, o filtro já vai direto para a imagem. Quando a gente clica aqui, não, ele vem com uma camada nova. Mas essa camada nova, ela vai alterar todas abaixo dela. Tranquilo? Tá vendo aqui que se eu deixasse a imagem aqui, ela ia alterar só o fundo. Como ela está em cima de todas as outras, ela vai alterar todas as outras. Mas e agora? Eu quero que esse ajuste fique somente na imagem do rapaz, na camiseta ali. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, segurar a tecla Alt. Entre as duas aqui, na divisão delas, eu posso clicar. Tá vendo que tem uma setinha aqui? Isso significa que ela vai estar aplicada somente na camada de baixo. Beleza? Outra opção, a gente pode clicar com o botão direito e vir aqui e criar máscara de corte. Beleza? A gente clica aqui, ela vai estar aplicando somente aqui. Então, toda alteração que eu fizer aqui, ela vai alterar só a camada de baixo. Beleza? Isso a gente pode ir adicionando diversos aqui, não tem problema. Tudo que está aqui vai ser aplicado somente nessa aqui. Tranquilo? Uma das ferramentas de manipulação de luz e sombra que a gente mais usa é as curvas. A gente pode vir aqui em imagem, ajustes e curvas. O que significa esse gráfico aqui, beleza? Aqui embaixo a gente vai estar trabalhando as sombras. Então, se eu clicar e arrastar para cá, eu vou aumentar as sombras. Se eu clicar e arrastar para cá, eu vou diminuir as sombras. Somente as sombras. Aqui em cima a gente trabalha com os highlights. O branco, branco. Aquele ponto mais claro da imagem. Então, se eu arrastar para cá, eu vou aumentar muito o contraste. Se eu arrastar para baixo, eu vou diminuir. Então, se eu arrastar para cá, eu vou aumentar muito os highlights. Se eu arrastar para cá, eu vou tirar bastante os highlights. Então, como funciona? A gente pode criar pontos aqui. Se eu criar um ponto aqui no meio, a gente vai trabalhando com os pontos médios. Então, se eu aumentar para cima aqui, a gente vai aumentar um pouco da luz, um pouco da sombra, que a gente vai criar um pouco de contraste, se eu arrastar para baixo.
Então você pode criar vários pontos aqui quantos você quiser. Então você vai aumentando, diminuindo aqui. Claro, algo que faça sentido, né? Que fique bonito. Então se a gente vir aqui novamente. Então se eu vir aqui criar um ponto aqui no meio e aumentar um pouco para baixo, a gente vai aumentar um pouco o contraste. Que a gente vai estar diminuindo um pouco da luz e aumentando um pouco da sombra. Se eu fizer o contrário, a gente vai criar um pouco de brilho. Que a gente vai estar tirando um pouco de sombra e aumentando um pouco de luz, beleza? Aí você pode ir criando aqui conforme ficar legal na sua imagem. Aí você cria do jeito que você quiser aí. Você acha que tá legal, só dá um OK, ele vai aplicar aqui, beleza? No caso a gente não vai usar aqui, que a gente já aplicou uma camada de luz e contraste. Beleza. Agora que a gente já tem nosso fundo selecionado, nossa imagem principal também, a gente vai posicionar os elementos ali e adicionar um texto, beleza? Vamos lá? Primeiro, onde eu quero que esse rapaz fique aqui? Acho que ficaria legal ele aqui no cantinho, para a gente colocar ele atrás da luz e adicionar alguns textos aqui, certinho? Para adicionar o texto, o que a gente faz? A gente pode vir aqui na ferramenta de texto, clicar nela aqui e clicar. Ou então, só apertar o botão T, clicar e digitar o que a gente quer. Aqui, no nosso caso, nosso texto veio preto. Como que a gente muda a cor? Que nem eu tinha dito. Ou pelas bibliotecas da Adobe aqui, a gente só clica. Ou a gente vem aqui, nesse quadradinho com cor aqui, e escolhe a cor que a gente quiser. Fechou? Nossa camada de texto está aqui. Agora a gente vai digitar o texto que a gente quer. Aí você vai escolher o seu nicho aí que você quiser. No nosso caso aqui, a gente vai fazer no ramo de internet / games ali, beleza? Vou colar esse texto aqui. A gente pode escolher aqui 3 tipos de formatação de texto. Ele alinhado à esquerda, centralizado ou alinhado à direita. No caso aqui eu vou utilizar alinhado à direita mesmo, arrastar, jogar ele para cá. Beleza, agora a gente vai escolher uma fonte aí que combine com o nosso criativo. No caso aqui eu vou escolher a Space Grotesque, certo? Você vai escolher a sua fonte aí de acordo com o seu nicho, algo que você achar bonito que combine ali com o seu criativo, beleza? Aqui a gente pode ver que nossa fonte está bem grande aqui no criativo, né? Tá cortando aqui. A gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode vir aqui, diminuir um pouquinho o texto. A gente pode vir aqui e dando um Enter para ele ir para a próxima linha. Fazer algo assim. Ou a gente pode, na hora de criar o texto, em vez de só clicar uma vez, a gente clica e arrasta, vai criar uma caixa de texto. A gente só cola aqui e ele já vai vir com o tamanho certo, beleza? No caso eu gosto de usar o texto assim mais livre. Vamos aumentar aqui. Agora a gente entra na parte de hierarquia visual. O que é hierarquia visual? A gente vai dar foco no que a gente quer chamar atenção ali dentro do nosso criativo. No caso, o que a gente quer chamar atenção no texto aqui é para melhorar a sua conexão, que a gente vai estar vendendo um plano de internet ali, beleza? Então a gente pode vir aqui, ó, nessa caixinha da esquerda a gente pode alterar a família da fonte e na caixinha da direita a gente pode alterar o peso da fonte. Aqui no caso eu vou deixar uma fonte bold para chamar um pouquinho mais de atenção, beleza? 3 dicas para melhorar sua conexão na jogatina. A gente pode alinhar ela aqui, fazer uma distribuição bem legal. Lembrando, a gente nunca pode deixar algo bem grande assim, sabe? A gente tem que deixar sempre um espaço em branco ali. O que é um espaço em branco? É um espaço vazio, não que necessariamente precisa ser da cor branca. Mas a gente deixa um espaço em branco ali, um espaço aqui entre a foto e o texto para facilitar a leitura e não ficar algo tão pesado de se ver. Putz, tá chamando atenção, mas não tá chamando tanta atenção igual eu gostaria. O que eu posso fazer aqui? A gente pode vir selecionar essa parte do texto, vir na ferramenta de cor e selecionar uma cor do fundo aqui, que é algo que a gente acha que vai chamar mais atenção. No caso, vou colocar um azulzinho aqui. Beleza? A gente já vê que dá um destaque a mais ali. É claro que mais pra frente a gente pode fazer algo que seja mais trabalhado, trabalhar com caixa de texto, efeito de texto, mas como é uma aula básica aqui só pra gente aprender como manipular o texto, a imagem,
gente vai deixar assim mesmo, beleza? Vamos para a próxima parte do texto aqui. A gente tem nosso headline, nosso texto principal aqui. A gente vai vir para o nosso texto auxiliar. O que eu faço aqui? Vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada, jogar aqui para baixo. Dar um Ctrl V no nosso texto. Caso ele venha um texto que não fique no tamanho legal, a gente pode vir aqui nessa ferramenta aqui do tamanho do texto, clicar aqui, arrastar e aumentando, ou digitar aqui mesmo, 30, tá bom? Beleza. Agora a gente tem aqui nosso texto. Aí a gente tem que criar algo para destacar esse texto aqui, porque aqui ele está muito solto, né? Tá muito jogado aqui, nada com nada. A gente pode fazer um checklist aqui, né? Beleza? O que a gente pode fazer? Vamos jogar esse texto para cá. A gente pode criar umas caixinhas de texto para fazer esse checklist. Com a letra U, botão U do seu teclado, você vai entrar nas formas. Vamos selecionar um retângulo aqui. A gente vai criar um retângulo aqui. Tá vendo que tem essas bolinhas aqui no canto? Isso aqui a gente usa para arredondar a forma. Se a gente clicar e arrastar aqui, a gente vai criar um retângulo arredondado. Beleza? A gente pode deixar ele maiorzinho aqui. A gente pode deixar branco mesmo, que é uma cor que contrasta legal. Deixa eu copiar esse texto aqui. Vamos clicar aqui para criar outra camada de texto. Vocês estão vendo que o retângulo aqui está em cima da camada de texto? Então a gente vai clicar o texto aqui e arrastar para cima, beleza? Como o nosso texto está branco, ele não vai aparecer. Então a gente pode vir e colocar essa mesma fonte aqui, uma fonte mais escura, vocês que escolhem. Vou colocar um azul mais escuro aqui para dar um contraste legal. Centralizar ele bem aqui. Beleza? Agora a gente tem nossa caixinha de texto. Mas está algo bem vazio ainda, para chamar um pouquinho mais de atenção. Para ficar algo mais bonito, a gente pode duplicar esse retângulo aqui, com Ctrl J, aperta a tecla U, que você pode customizar esse texto. Vamos redimensionar ele aqui, ó. Deixar ele mais circularzinho aqui, deixar um retângulo menor. Com a tecla U apertada, a gente pode vir aqui, ó, nas ferramentas de edição da forma. Aqui a gente pode escolher a cor. Pode escolher essas cores que você utilizou anteriormente também. Você pode clicar nesse mapinha de cores aqui e selecionar alguma cor aqui. Eu vou selecionar essa cor aqui do texto. Beleza. A gente pode dar um Ctrl T, aumentar um pouquinho para dar um destaque. Vamos duplicar esse texto com Ctrl J. Ctrl T para transformar, como a gente aprendeu antes. Deixa ele aqui. Vamos colocar um 01 aqui. Aumentar o peso da fonte. Colocar ele em branco. Ctrl T novamente. Beleza? Aí a gente já tem um checklist aí bem legal. A gente pode até diminuir um pouquinho aqui, ó, para dar um destaque ainda mais. O que eu gosto de fazer para deixar meu trabalho bem organizado? Eu vou agrupando essas camadas ali no meu painel de camadas, beleza? Para na hora que eu for alterar, for mexer, ter algo bem organizado e saber onde que eu tô. Como que eu vou agrupar essas camadas? Eu posso vir aqui e selecionar esses 4, ou eu posso vir aqui e clicando com a tecla Shift segurada e selecionando cada um dos elementos, aperto Ctrl G, vai criar um grupo, beleza? Tem uma pastinha aqui, se eu clicar para baixo aparece todas as camadas, se eu clicar para cima ela some. Se eu clicar no grupo e apertar um Ctrl T, eu consigo mexer tudo de uma vez, beleza? Então a gente vai deixar aqui, com o Ctrl J a gente vem, duplica esse grupo, arrasta para baixo, vem aqui, coloca um 02, copia o texto, a gente vai usar esse texto aqui, então a gente vem, mantenha o app atualizado, beleza? A gente vai deixar a caixinha do mesmo tamanho, faz o mesmo processo, contrate 800 MB de net, a gente deixa a caixinha aqui no tamanho ok. Então, a gente pode apagar já. Tem os 3 textos aqui, a gente pode vir nomear como 03, 02, 01, deixar o 03 aqui. Perfeito, agora a gente tem
nosso checklist aqui, que a gente pode agrupar novamente o grupo, criar um grupo, ou renomear como checklist. E aqui a gente tem o texto principal. Tá vendo que esse texto aqui está alinhado para a direita? Isso aqui está alinhado para a esquerda? Fica algo meio esquisito aqui no layout, né? Então a gente pode vir, selecionar os 3 grupos, aperta a letra V de mover. Aqui a gente tem o painel de ferramentas de alinhar. O que é o painel de ferramentas alinhar? O próprio nome já diz, né? A gente vai alinhar as camadas. Como a gente está com os 3 grupos selecionados, a gente vai clicar aqui, ó, tem alinhar à esquerda, que eles já estão alinhados à esquerda, vai centralizar os 3, e a gente pode alinhar à direita, que eles vão ficar alinhados para a direita. Vou dar um Ctrl T, a gente vai centralizar ele aqui. E aí você vai organizando seu texto aí conforme você achar que fique visualmente agradável, beleza? Alinhou do jeito que você quer aí, beleza? Fez qualquer alteração no documento, lembra bem, vai apertando Ctrl S. Porque quando você está com o arquivo aberto aqui no seu Photoshop, ele não salva automaticamente, beleza? Então, fez alguma alteração, de 5 em 5 minutinhos aí, vai apertando Ctrl S, porque se acontecer alguma coisa, se acabar a luz aí, se o Photoshop crashar, você não vai perder seu trabalho, não vai ter que fazer tudo de novo, beleza? Isso aí é algo que a gente já sofre bastante e quem já trabalha na área deve entender. Salvou, é isso. A nossa aula de hoje é isso. A gente passou aqui, aprendeu um pouco do que é objeto inteligente, do que é imagem rasterizada, aprendeu um pouquinho de luz, sombra, contraste, aprendeu um pouquinho sobre a ferramenta de texto. Na próxima aula a gente vai aprender como deixar esse criativo visualmente mais agradável, adicionando alguns efeitos na foto, algumas sombras, algumas luzes, texturas e tudo mais, beleza? O exercício dessa aula vai ser você organizar todos os elementos que você já tinha selecionado, a imagem da pessoa, a imagem do fundo e adicionar os seus textos. No caso, você pode pedir para o ChatGPT criar uma copy para algum post fictício e você usar esse texto para usar no seu criativo aí, beleza? Até a próxima aula.